Olá, Éder Zanetti. Missão Amazônia, a retomada do território invadido pelas ONGs internacionais. Na década de 50 e 60, vicejou pelo planeta a iniciativa para tornar a Amazônia brasileira um território semelhante à Antártica, um patrimônio mundial onde todos os países teriam livre acesso. Isso estava sendo pleiteado por um grande número de nações, né? Ameaçando a soberania brasileira na região. Os patriotas que estavam à frente do governo naquele momento iniciaram um processo de integração dessa região, o último grande projeto de colonização do mundo, e levaram estradas e gente para aquela região. As estradas foram abertas e a população foi para lá para integrar a região. E ao longo das décadas seguintes, de 70 e 80, o Brasil experimentou um milagre brasileiro. Né? Os patriotas foram insultados, chamados de ditadores, perseguidos, até que em 1985 deixaram o governo para os civis. A partir da década de 90, esse governo civil, hoje sabidamente corrupto, serviçal no dinheiro internacional, começou a atuar contra este processo, esse projeto de integração nacional. Né? A mesma estratégia que usaram para denegrir a imagem do governo patriota, utilizaram para destruir a imagem dos patriotas que integraram a nação. Então passaram a ser chamados de destruidores, desmatadores, foram marginalizados, perseguidos. Né? Os órgãos de controle ambiental nacional foram utilizados para perseguir a população, em conjunto com as ONGs internacionais, que pleitearam inclusive o direito de pegar em armas e combater a população local. O Ministério do Meio Ambiente contratava empresas internacionais para atender editais na Amazônia. Hoje o Funbil ainda exige que as empresas que vão trabalhar na região tenham experiência internacional. Os senhores conseguem, as senhoras, imaginar um edital na Alemanha que exija a presença de empresa brasileira? Ou nos Estados Unidos? Esse é o absurdo a que se chegou. Prosperou, em meio à corrupção, esse objetivo global e essa cobiça pela Amazônia. E resultou na criação de 400 milhões de reservas ambientais. Se as reservas ambientais brasileiras fossem um país, elas seriam o 7º maior país do mundo, maiores do que a Índia, onde vive 1,3 bilhões de pessoas. É um absurdo. Para fazer isso, os processos de criação foram fraudados, a lei foi corrompida. Né? Aqui nesse país se compra lei, se compra decreto, se comprava leis, se comprava decretos, se comprava julgamentos. Então, essa cobiça internacional, aliada com a corrupção endêmica aqui do nosso país, fez surgir esse país dentro da Amazônia. E um forte ataque à população local. Mas o que eles não esperavam é a resistência da população. A população resistiu a esse ataque. E agora os patriotas estão de novo no poder. Então chegou a hora de destruir esse império de Brasília. O Brasil precisa destruir o império de Brasília. E esse desmando que aconteceu na região, retomar de volta os territórios invadidos. É preciso anular todas as reservas ambientais, que também são conhecidas como área protegida, unidade de conservação. É preciso anular todas. Foram criadas com atos administrativos, com vício de formalidade, não se ouviu a população local, não se considerou a sua opinião. Então é preciso que se anule todos esses processos, se devolva o território para os municípios e eles vão novamente ganhar a ingerência do Brasil. O fim dessas reservas ambientais é uma necessidade urgente para que o Brasil retome o seu ritmo de desenvolvimento sustentável. Menos Brasília e mais Brasil.